Ok, a partir de agora, então, essa aula está sendo gravada. Bom, na aula de hoje, então, como finalmente a gente já finalizou aquela lista de exercícios, hoje a gente vai falar de ponteiros inteligentes, gerenciamento de memória em geral, relembrar algumas coisinhas que vocês já conhecem, ou já viram, ou já usaram. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto, tirar as dúvidas iniciais que vocês têm, tá? Então, a aula de hoje é mais light. Eu vou já compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Acho que já apareceu aí para vocês os slides, né? Ok? Bom, então vamos lá. Então, a ideia é falar um pouco sobre gerenciamento de memória e ponteiros inteligentes, né? Então, basicamente, a gente vai falar primeiro, relembrar a utilização de ponteiros que a gente fazia, e depois ver o que afinal, torna essa nova abordagem do C++ de fato inteligente, né? Vou passar aqui adiante. Ok. Bom, primeiro lembrando, né, o que a gente sempre, o básico, quando a gente está programando, é como é que eu aloco os dados na memória, né? Então, lembrando, eu posso alocar isso de forma estática ou dinâmica, né? Estática é uma pré-alocação, onde eu já digo, ó, eu vou usar isso de memória, né? E esse lugar de memória. Então, quando eu defino uma variável tipo int, número ali, eu estou dizendo, olha, reserve na memória 4 bytes, porque eu sei que na minha linguagem um inteiro, um int é determinado por 4 bytes. Então, eu digo, ó, reserve na memória 4 bytes e essa vai ser a memória utilizada por número, né? Da mesma forma, quando eu faço um vetor, a única diferença ali é que eu estou dizendo, reserve para mim 80 bytes, né? Porque são 4 cada inteiro, eu tenho 20 inteiros na pontuação, então estou dizendo, aloque para mim uma área contígua de 80 bytes. Tá? Já na alocação dinâmica, né, o que a gente faz, na verdade, geralmente a gente lança mão de alocação dinâmica quando a gente não sabe o tamanho desse espaço, por exemplo, que a gente vai utilizar, né? Então, o que a gente faz na programação? Basicamente, a gente lança mão dos ponteiros, né? Que são variáveis que permitem você, em seu conteúdo, elas vão ter não um valor, mas sim uma posição de memória, ou seja, um endereço de memória, né? Por isso que a gente chama de apontador, porque ele aponta para uma posição que é qualquer da memória, né? Então, seguindo, né? Lembrando aqui, o ponteiro é basicamente isso, né? Então, quando a gente tem um ponteiro, ele aponta para uma posição específica da memória, né? Então, aqui no caso, eu tenho ali uma variável ponteiro, que ela aponta para aquela variável comum, que é posição. Então, significa dizer que na memória, eu tenho ali alocado posição, que ele inicia na memória lá o 1132, né? E toma os 4 bytes seguintes. E nessa posição, nessa variável posição, seguindo o que está ali no código à esquerda, eu tenho o valor 12, ou seja, 12 ele está codificado, né, em bits, naquela posição de memória ali que vai do 1132 ao 112F. Né? E quando eu digo que eu tenho uma posição P, que é um apontador para inteiro, e eu digo que ele recebe o endereço de posição, então é bem o que está aí na imagem, né? Ou seja, esse posição P, ele vai receber o endereço da variável posição. Que nesse caso, vocês podem estranhar e dizer assim, professor, mas não está ao contrário, não, ele não deveria receber o 1132? É porque na memória, né, depende da arquitetura, mas as arquiteturas mais comuns hoje, eles usam de trás para frente, né? Então, com isso eu consigo... por isso que ele pega, na verdade, o último byte, né? Porque ela está codificado ao invés, na memória. Tá? Bom, quando a gente trabalha com ponteiros crus, que a gente chama, né, do inglês how pointers,
né? A gente tem que lançar mão também de algumas operações, de alguns operadores. Um operador que vocês já conhecem há muito tempo é o e-comercial, que é o dereferenciamento, né? Ou seja, ele extrai o endereço de memória de uma variável. E o operador de indireção, o desreferenciamento, né? Que o de indireção ele vai dizer, eu quero o conteúdo apontado por esse ponteiro, né? Então, se esse ponteiro, como é o caso ali, ele aponta, ou seja, o valor dele é a posição de memória F49, B112 e F, quando você usar o asterisco, você está dizendo, eu quero que você vá lá nessa posição e me retorne o valor dessa posição. Sabe? Bom, isso aqui é a alocação da memória, vem lá de sistemas operacionais, né? Se vocês se lembram. Todo programa, quando ele é alocado na memória, ele é alocado em segmentos, né? E aí você tem o segmento de código, que é onde vai estar o código em si, as instruções a serem executadas pelo processador, né? Você vai ter o segmento de dados, que são aqueles dados estáticos que são alocados para o seu programa, o valor iniciais de variáveis, etc., né? Que ele vai usar para executar esse código. E aí você tem o segmento de pilha. O segmento de pilha, lembra? A gente vê isso quando está falando de... Me fugiu agora o termo... recursividade. Lembram quando que estouro de pilha era um terror para vocês em recursividade? Por quê? Porque eu utilizava a pilha o tempo todo para fazer a recursão. Porque quando eu troco o contexto de uma função, por exemplo, então o que é um contexto de uma função? São as variáveis e os valores daquelas variáveis locais, a função, né? Então, quando eu troco de contexto, eu jogo isso na pilha, né? E a pilha, para mim, é ideal, porque na pilha tem aquela propriedade, né, de o último a entrar é o primeiro a sair. Então, quando eu sair desse contexto, eu volto para o contexto anterior, e assim sucessivamente, né? Então, quando vocês estavam lá em recursividade, o problema é que toda vez que a função chamava a si própria, né, que é recursão, toda vez que ela chamava a si própria, ele jogava isso na pilha, né? O problema é que essa pilha ela é finita, como a gente vê ali, né? Ela cresce, né? E o sistema operacional ele faz uma coisa curiosa, porque o segmento RIP é justamente a memória livre que a gente chama. As variáveis que você vai alocando dinamicamente, eles vão sendo alocados em um sentido e a pilha vai crescendo em outro. Para quê? Para que um compense o outro, né? Ou seja, se você tiver um programa que chame poucas funções, então você vai usar pouco a pilha, né? Então você fica com a área toda livre para alocar dinamicamente. E vice-versa, se você aloca dinamicamente pouca coisa, mas quer usar bastante a pilha, aí você fica livre, né? Diferente de você delimitar o espaço de cada uma e ficar restrito àquele espaço, né? Então, uma compensa o outro, é como um vai empurrando o outro. Tá? Pronto, isso era só para lembrar isso, porque é importante quando a gente está imaginando como os ponteiros estão sendo alocados na memória, né? A gente viu que no C++, né? Assim como no C, a gente tem funções específicas para essa alocação dinâmica. No C, além de outras, embora que eu só vou falar do malloc, né? A gente tem o malloc para alocar a memória e o free para liberar. Porque lembra que lá no C você tinha malloc, calloc, alloc, aí cada uma faz tem uma ligeira diferença, normalmente em termos de inicialização do espaço alocado e coisas assim. Então, a gente viu que no C++, os equivalentes às funções malloc e free são necessariamente o new, que aloca uma nova memória, né? Ou seja, aloca um novo espaço de memória, e o delete, que libera a memória alocada, né, naquele endereço. Ok. Eu vou passar rápido isso aqui, que vocês já conhecem, né? Na função malloc, lembra que eu dizia, eu quero alocar X bytes. Então, para isso, você usava o sizeof para pegar o tamanho do tipo e multiplicar pela quantidade de elementos daquele tipo que você queria. Lembra disso? Ok. Então, basicamente, fazer isso aqui, né? Para alocar um inteiro. Aí o free lá também era... Onde que eu pulei aqui? Só um minuto. Não, tá certo. É porque eu free.
eu usava o free simplesmente em cima de um ponteiro, né? Passava free e o endereço de memória, né? No caso, expresso em um ponteiro. Aí aqui a gente já usa isso, né? Na alocação dinâmica em C++, que é o new, onde o new ele vai, então, assim como o malloc, ele vai alocar o espaço em memória e vai retornar um ponteiro daquele tipo, né? E o equivalente ao free seria o delete, né? Onde a gente simplesmente manda remover ou liberar aquele espaço em memória. Aí a gente tem que lembrar, né, que a gente sempre fala da regra de ouro, ou seja, como o C++ ele não tem um garbage collector ou coisa do gênero, então eu fico na responsabilidade de tudo que eu aloquei, eu devo remover, né? Então, algumas regrinhas a gente tem que seguir para não dar o famoso segmentation fault ou o programa sair de forma inesperada, né? Primeiro é não alocar memória antes de acessar o conteúdo do ponteiro, né? Antes de acessar o conteúdo do ponteiro. Tá certo. Então, para acessar esse conteúdo, sempre deve ser verificado se o ponteiro é válido. Isso é uma coisa que pouca gente faz, para falar a verdade. Que eu digo, imprima o que está apontado por P. Dificilmente eu vejo vocês colocarem se P, né? Ou seja, validar se P não é nulo, e aí sim você manda imprimir. Porque se ele for nulo, quando você mandar imprimir, ele vai dar erro. Então, imprimir nem tanto, porque o Cout já trata. Mas se você for usar isso numa operação, por exemplo, o valor apontado por esse ponteiro, aí ele com certeza vai dar erro, né? Erro de null pointer. Outro erro comum, copiar o conteúdo do ponteiro ao invés do conteúdo da variável apontada. Eu acho que quem nunca, né, em ITP, que tentava lá, professor, tá dando errado, professor, tá dando um número maluco. Aí, quando ia ver, você estava somando o endereço de memória mais um, e não o conteúdo apontado pelo endereço. Ou seja, você esquecia de referenciar, né? Outro erro comum, não liberar a memória alocada previamente quando ela passa a ser desnecessária, que é a questão de você esquecer de fazer o delete, né? Outro erro comum é tentar acessar o conteúdo de um ponteiro depois de sua memória já ter sido liberada. Então, se você der um free ou um delete num ponteiro, quando você for acessar de novo, ele vai dar erro, né? Porque já não tem mais nada lá, ele foi liberado. E outro erro comum é que o valor nulo ele deve ser sempre atribuído, que é o equivalente a um zero, né? Ele deve ser sempre atribuído ao ponteiro após a sua liberação de memória. Isso aqui também é outra coisa que quase ninguém faz. Eu, por exemplo, esqueço, para falar a verdade. Mas o ideal era, se o ponteiro deixou de ter validade, atribuir null, ou null PTR, no caso do C++, para garantir uma programação segura. Para evitar vazamento de memória e coisas do tipo que possam ser exploradas mais tarde. Época de eleição começa a ter fogos, peço desculpa. Vamos lá. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Olhando para esse código, o que vocês acham que está errado aí? Ou não está nada errado? Vamos lá, rapidinho, deem uma olhada e me digam aí no chat o que vocês acham que pode estar errado. Acham que alguma coisa está errada nisso aí? Qual vai ser o que ele vai imprimir, então? Acho que não tem erro nenhum, porque só imprime A. Ok, então ele vai imprimir 2? Olha lá. P, ele foi criado, porém não foi inicializado. Logo, o P não está apontando para lugar nenhum, concorda? Aí, logo depois, na linha 7 ali, eu digo que o conteúdo apontado por P recebe 3. Né? Então, sabe Deus qual é o lixo que está lá na memória, né? Então, essa é uma daqueles erros lá que a gente falou, que é você não inicializar a variável ponteiro e já usar numa expressão ou coisa assim, né? E aqui, o que vai ser impresso nesse programa? Eu estou testando se vocês estão realmente
lembrando de como funciona ponteiros cruz em C, C e C++. Vamos por partes, ó. Tem vários Couts ali. Vamos lá. No primeiro ele vai imprimir o quê? Ok, 3.14. Aí depois, no próximo, ele imprime o quê? 3.14 de novo. Pronto. Vocês estão dizendo, vamos lá. Aí depois na linha 11 ele imprime. Vamos colocar assim, ó. Eu quero que, para vocês, para a gente organizar, senão fica confuso. Coloque assim, ó, linha 5. Aí você coloca L5, 3.14, para me dizer o que ele está imprimindo em cada linha. É melhor. Então, aí já falaram que L5 é 14, estão dizendo que a L9 também 3, pronto, estão dizendo ali, ó, linha 9, 3.14, beleza, e a linha 11? Linha 11 estão dizendo que ele vai imprimir 5. Então, vamos lá. Linha 16. Tem gente que discorda lá. Acho que a linha 11 vai apontar 2.718. Vamos lá, é 16. Ninguém arrisca 16? Alguém acha que é 20? Ok. E a 17? Ok, 5. E a 19? Falta só 19. Ok, 20. Beleza. Vamos ver aqui. Alguém está dizendo que pode dar erro. Vejam se bate com a resposta de vocês. Então, ele vai imprimir na primeira 3.14, né? Eu acho que eu pulei um 3.14 aí, mas pronto. Deixa eu ver. Não, tá certo. Ó, ele imprime na linha 5, ele atribui A 3.14, aí na linha 6 ele logo imprime A. Então, obviamente, 3,14. Aí depois, na linha 7, ele diz que P recebe o endereço de A, ou seja, P está apontando para A. Aí depois ele diz que o conteúdo apontado por P, não é isso? Ou seja, a posição apontada por P, o conteúdo dela é 2.718. Então, quando ele imprimir A agora, o que ele vai imprimir? Porque quando ele fez aquele conteúdo apontado por P recebe 2.718, ele está alterando a posição de memória apontada por P, que nesse momento é A, não é isso? Dado a instrução 7. Então, por isso que ele vai imprimir 2.718. Ficou claro isso da 9? Então, pronto. Aí, na 10, A recebe 5. Então, quando ele imprimir a posição apontada por P, lembre que até ali a instrução 11, P continua apontando para A, ou seja, para a posição de memória de A. E A, na linha 10, acabou de receber 5. Não é? Então, por isso que quando ele imprimir o conteúdo da posição apontada por P, ali na linha 11, ele vai imprimir, então, o valor de A, que no momento é 5. Aí, na 12, ele diz que P recebe nulo. Aí, na 13, ele diz que P é igual a um new double, ou seja, ele cria na memória um novo espaço para um double. Aí ele diz que o conteúdo apontado por P, ou seja, nessa nova posição que ele criou, ele coloca lá dentro o valor 20, né? E depois ele diz que Q é igual a P, ou seja, nesse momento, Q recebeu o mesmo endereço de memória que P possui, né? Então, é a mesma coisa de dizer que, nesse momento, Q está apontando para a mesma posição de P, que significa também dizer que Q está apontando para aquela mesma posição do new double ali. Não é isso? Aí você diz, imprima na 16, você diz, imprima o conteúdo apontado por P. Nesse momento, P, assim como Q, estão apontando para aquele new double, onde logo na linha 14 ele colocou o valor 20. Então, obviamente, ele vai imprimir o valor 20.
né? Depois ele diz, ó, imprima A. Bom, a gente não mexeu mais em A, então A continua com o mesmo valor que foi atribuído na linha 10, ou seja, 5, né? Aí a gente deu um delete P, né? Quando a gente deu um delete P, então ele limpou, ou seja, ele removeu a posição apontada por P, né? Aí depois você imprime Q, e aí é discutível. Aí entra a discussão. Pode dar errado, pode dar certo. Por quê? Porque tem compiladores que, quando você dá o delete P, ele vai remover mesmo, ele vai invalidar ou limpar aquela posição de memória apontada pelo ponteiro. Já em outros casos, o que ele vai fazer é simplesmente invalidar o ponteiro, ou seja, vai dizer que o ponteiro é nulo. Então, se for a segundo caso, ele só vai dizer que o ponteiro P é nulo, certo? Ou seja, ele não aponta, mas não é válido aquela posição que ele aponta. Entretanto, o Q não mudou nada, né? André pergunta, professor, o P para de apontar para A quando mesmo? O P deixou de apontar para A na linha 13, André. Quando o Nil retornou um novo valor para ele, né? Então ele perdeu aquela referência para A e sobrescreveu o valor, certo? Então, como eu ia dizendo, aí se for o segundo caso, então se ele só invalidar P, então não tem nada a ver com Q. Então, Q diz, eu continuo apontando para aquela posição de memória e pronto. Sim, desculpa. No 12 já. Tá certo, André. No 12 ele já invalidou o ponteiro para A. Tá? Tem razão. Já no 12. Eu que pulei aqui. Ok? Se vocês quiserem, vamos testar isso aqui só para ver. Eu nem sei no meu compilador, para falar a verdade, o que ele vai dar aqui. Eu não lembro do último teste que eu fiz disso. A gente pode testar aqui rapidinho, então. Touch. Como é que eu vou chamar isso? Teste 01. Vamos ver na prática isso, né? Para garantir que a gente esteja falando mesmo. Embora, como eu disse, isso pode variar, essa última instrução do que, dependendo do que vocês tiverem aí. Deixa eu já colocar aqui, então. NDL. Vamos lá, então é um double A do que A recebe 3.14, depois o Cout de A, depois eu digo que P recebe endereço de A, aí conteúdo apontado por P igual a 2.718, depois Cout A, depois A recebe 5, Cout agora do conteúdo apontado por P. E vou colocar já o uso do novo PTR aqui. André, sim, professor, aqueles problemas na questão da lista e a função pausar que não funciona de jeito. Pronto, foi o que eu imaginei, André. Depois a gente vê, pode ser nessa versão do Ubuntu, talvez aqueles parâmetros do read tenham que ser revistos. Tá? Depois eu ajudo com isso. Double. Isso.
P recebe 20, e recebe P. Depois imprimo A. O slide parece menor o programa, mas pronto. Estamos chegando ao fim. Pronto, é isso aqui, né? Espero que o meu compilador não reclame de nada ali para não passar. Vamos ver. Foi. Vamos ver o que ele imprime no caso aqui. Ó, tá vendo? Ele imprime exatamente o que está lá no slide. Nessa implementação de compilador, então ele só invalida o ponteiro P, né? Ele não invalida o ponteiro Q. Aí você pergunta, professor, mas então e se eu mandar imprimir, ao invés do conteúdo de Q, eu mandar imprimir o conteúdo de P? O que vai dar? Vou limpar aqui. Olha lá. Ele continua vazando a memória, ou seja, mesmo eu tendo removido, mesmo eu tendo dado delete, ou seja, disse para o sistema operacional, ó, tá liberado lá aquela posição de memória, né? Mas como eu não invalidei o ponteiro, ele continua, ou seja, não limpei o ponteiro, eu posso usar essa informação para acessar aquela posição de memória, né? Que é o que muitas técnicas de hacker fazem, né? Por isso que aquela regrinha que a gente falou lá no início, dos erros mais comuns, o ideal era que quando, depois de eu invalidar, ou seja, de eu liberar o ponteiro, eu pudesse zerá-lo, né? Então, ó, aí se ele tentasse acessar, ia dar erro, né? Porque o ponteiro está nulo, né? Então, aí você pode pensar, não, professor, mas isso é um problema? Bom, embora seja bem comum as pessoas não fazerem isso aqui, né? Ou seja, depois de deletar, você anular o ponteiro, mas esse é uma das coisas que permitem que muitas técnicas de hacker consigam ser efetiva, né? Ou seja, a questão do leak de memória. Então, você consegue, decodificando o binário, você consegue saber quais são as posições que ele está alocando, quem são os ponteiros, você lê o valor do ponteiro, você sabe onde é que ele alocou determinada informação. Então, você vai direto naquela posição, né? Então, essa é uma das técnicas que se usa. Alguém colocou aqui, aqui, não tenho acesso 2 semanas, aí como? Ok, tá, eu vejo isso depois. Vamos lá. Continuando, né? Agora que a gente já aqueceu aqui, lembrou de ponteiros, né, básicos, vamos falar um pouco de alocação dinâmica, né? Bom, também aqui não precisa muita coisa, tá? Lembrando que para o C, desde o C lá vocês aprenderam, imagino eu, que vetores são ponteiros, né? Então, quando eu faço acessa o vetor na posição 5, na verdade, aquilo ali é traduzido para o compilador numa expressão de ponteiro, né? Numa aritmética de ponteiro. Então, eu estou pegando o endereço inicial, que é o que ele guarda do vetor. Então, pego o endereço inicial, pego o índice, que é 5, multiplico pela quantidade do tamanho de memória do item. Então, se é um vetor de inteiros, por exemplo, são 4 bytes cada inteiro. Então, se você quer o quinto elemento, então faço 5 vezes 4, 20. 20 mais o endereço inicial vai me levar ao quinto elemento. Já pararam para pensar que é assim que um ponteiro é acessado? Que um vetor é acessado? Por isso que eu digo assim, em C e C++, um vetor é um ponteiro, ponto final. O resto é aritmética de ponteiro. Tá?
Matriz é só um ponteiro de ponteiros, né? Então, se você pensar como é que é a matriz no C e no C++, a matriz no C e no C++ é simplesmente você tem um vetor de ponteiros, que são as linhas, onde cada elemento desse vetor é um ponteiro, ou desculpa, o contrário, colunas, onde cada elemento desse vetor é um apontador para um vetor, que é a linha, né? Então, se você pensar que você tem, ó, cada elemento aqui um apontador para um vetor que é uma linha. Então, vetores de vetores, isso te dá uma matriz. Então, da mesma forma, quando você está operando, quando você diz que você quer o elemento 2, coluna 2, linha 3, ele faz o quê? Ele pega 2, vamos dizer que seja de inteiro de novo. Então, ele pega 2 vezes o tamanho de um inteiro, que é 4 bytes, então 2 vezes 4, 8, então ele soma 8 a referência inicial da coluna, então ele vai para a segunda posição. Depois você diz 3, então ele pega 3 vezes 4, 12, soma 12 bytes a referência de linha, então ele consegue caminhar. Ou seja, de novo, a gente está operando sobre ponteiros. Tá? Então o compilador enxerga dessa forma. Tanto que, não sei se vocês fizeram ICTP, eu costumo fazer com os meus alunos, que é usar o vetor todo como um ponteiro. Ou seja, não usar o colchete, né? Trabalhar tudo usando a aritmética. É um exercício engraçado. Vamos lá. Ok. Aqui é só lembrando, isso vocês faziam lá, né? Ou seja, quando vocês alocaram dinamicamente a matriz, vocês tinham que lembrar de deletar linha a linha, depois o vetor de colunas. Por quê? Porque a estrutura é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Né? Aí, registros também são alocados dinamicamente, né? Então, lembra que quando você alocava um registro, ele alocava todos os campos necessários para aquele registro. Então, simplesmente ele olha para o registro e diz, bom, esse registro tem um inteiro, um char de, né, tal tamanho, e assim vai. Então, ele soma tudo e diz, então, eu preciso de memória de tal tamanho para esse elemento. E aí ele aloca aquele tamanho, né? Aí, quando você dá um delete num ponteiro que aponta para um registro, ele apaga tudo. Ok? Isso é importante, tá? A gente sempre fala assim, do apagar em memória. Na verdade, assim, você nunca apaga nada em memória, né? Porque é uma operação que não faz muito sentido, é custosa e não faz sentido. O que você faz é invalidar, né? Você invalida. Vamos lá. Aqui é só, a gente já falou sobre isso, então vou passar rápido também, que é a utilização do null PTR ao invés do null, né? Que isso foi introduzido no C++11, tá? E ele é usado para inicialização de variáveis do tipo ponteiro. Então, a vantagem é que ele, diferente ele não é uma simples constante null, né? Ele permite assegurar algumas operações diferente do que acontecia com a constante null. Tá? Ok, ponteiros para constantes. Né? Se a gente quiser armazenar ou melhor, apontar para uma variável do tipo const, então a gente tem que fazer também const de int asterisco, por exemplo. Isso aqui também, já que a gente usa métodos constantes e tudo que a gente vem usando. A gente já viu um pouco do alto, né? O alto também, introduzido pelo C++11, ele é uma instrução que permite você está dizendo para o compilador para ele deduzir o tipo da variável baseado na expressão à direita. Então, geralmente, você usa o alto quando você está atribuindo o valor, né? Então, basicamente, o que o compilador faz é ele espera resolver a expressão do lado direito e aí vai dizer, isso retorna um inteiro, então essa variável vai ser do tipo inteiro. Ou então, isso retorna um string, então essa variável vai ser do tipo string. E assim vai, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Aí, um uso comum que a gente viu foi no for, né? Ao invés de eu usar um iterador, eu usava algo desse tipo. A gente vai falar melhor sobre iteradores quando tiver
Eu acho que já na próxima aula a gente deve falar de STL, né, na biblioteca padrão. Isso aqui, eu não sei se vocês já... Provavelmente vocês não usaram em ITP, mas o Valgrind, ele é também um utilitário GNU, a exemplo do make, né? Que ele serve para verificar se você tem vazamentos de memória, ou seja, algum problema de memória no seu programa. Como, por exemplo, se você alocou alguma memória e esqueceu de remover. Então, ele vai dizer, ó, você está deixando na memória tal valor. Tá? Por exemplo, se você criou um ponteiro e depois atribuir ele para outra coisa, deixando aquela primeira alocação perdida, ele vai apontar isso para você. Né? Então, ele vai mostrar todas essas questões. Também ele vai mostrar coisas do tipo uso de variáveis ou ponteiros não inicializados, né? Ele vai mostrar passagem de apontadores para áreas que não são endereçáveis, porque o problema é de você endereçar. Lembre que um ponteiro ele pode receber qualquer endereço de memória. O problema é que se você colocar um endereço de memória de outro programa, o sistema operacional vai olhar e dizer, isso não é certo. E aí vai ficar na dúvida, será que ele está tentando atacar outro programa? Aí, na dúvida, o que o sistema operacional faz? Bloqueia o seu programa. Né? Ou seja, dá como uma operação inválida e bloqueia o seu programa. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. O Valgrind também vai verificar o uso correto de funções de alocação dinâmica e liberação, como malloc, calloc, free, new, delete, etc. Tá? Entre outras coisas. Vou passar isso aqui porque a gente nem vai aplicar agora, para já. Quer dizer, vocês conseguem, eu infelizmente até tentei botar para rodar aqui a máquina virtual certinho, mas aqui no Mac, o problema do Valgrind é que ele não tem um bom porte para outros sistemas operacionais. Ele funciona muito bem no Linux, mas o porte dele existe, eu lembro que eu já encontrei um porte dele para o Windows, que funcionava meia boca, e o do Mac não funciona bem. Tá? Mas no Windows ele funciona, que é uma beleza. Tá? Que é a mesma coisa do GDB, né? do debugger. Eu vou adiantar essa parte do Valgrind, qualquer coisa a gente vai voltar depois nisso, se for usar, tá? Porque o importante da aula de hoje é mesmo discutir a questão e a preocupação da alocação dinâmica de memória e falar do uso de ponteiros inteligentes. Bom, aqui são alguns problemas comuns em alocação de memória, né, de programas em geral. Um deles é o memory leak, ou vazamento de memória, né, que é quando a memória que é alocada, ela não é devolvida ou liberada. Né? Que é o que eu falei, por exemplo, você alocou uma posição de memória com um ponteiro, depois atribuiu a esse ponteiro um outro valor sem dar o delete. Né? Ou sem atribuir a responsabilidade daquela posição de memória para outro ponteiro. Desculpa. O buffer overflow, o nome já diz tudo, né? Quando você tenta escrever fora da área de memória. Então, por exemplo, você tem um vetor e você tenta escrever numa posição além da última posição possível daquele vetor. Tem a questão de memória não inicializada, que é a questão do lixo, né? Que ele pode conter, você nunca sabe o que tem lá, então se você usar aquela posição de memória pode dar um problema. Outro problema comum de alocação de memória é o double free, que é quando você liberou uma posição de memória e depois tenta liberar logo a seguir. Então, é o double free. Em alguns compiladores, inclusive, dá segmentation fault. Né? Porque você está mandando remover uma posição de memória que já foi removida. Aqui, do lado direito, aquela tela ali que vocês estão vendo, é justamente do Valgrind. Quando você roda o Valgrind, ele vai te dar um sumário, ou seja, um resumo, dizendo o que aconteceu. Né? O ideal é que tudo apareça zerado ali. Se aparecer zerado, é porque tudo que você alocou, você desalocou corretamente. Né? Ali, por exemplo, ele vai dizer que aparecem 4 bytes que foram definitivamente perdidos em um bloco. Que é justamente, se você olhar, o P é dado um new int ali e depois não tem um delete. Né? Ou seja, ele alocou um inteiro e não removeu. Então, ele aponta ali que são justamente os 4 bytes que estão perdidos. Conseguem ver ali onde está apontado pela seta vermelha? Tá?
No caso de memória não inicializada, o que ele vai mostrar é justamente um erro de condicional, né? Aí ele vai dizer, ó, jump or move depends on initialized value, ou seja, ele vai dizer, o salto aqui depende de de um valor não inicializado, que é o caso da instrução que a gente tem ali na linha 10. Não é isso? Cadê? Deixa eu ver. Não é na linha 10, não, desculpa. Deixa eu lembrar onde é que ele está dando aquele erro ali. Agora me fugiu. Não, tá certo, na linha 14. O erro aí é justamente o quê? Como ele tem ali uma condicional, né? Ou seja, a inicialização dessa variável buffer, ela só acontece na linha 12, não é isso? Só que a linha 12, ela está dentro de um condicional. O compilador, quando lê aquilo e entende isso, ele diz o quê? Opa, está mal, porque pode ser inicializado, mas também pode não ser. Então, o que o Valgrind mostra para você é justamente isso. Ele está dizendo, ó, aqui você pode estar usando um valor que não tenha sido inicializado por conta de uma condição. Certo? Ali é o exemplo. Se eu colocar a condição igual a false, então ele nunca vai inicializar, né? Ele vai tentar imprimir sem inicializar. Tá? Esse é um erro. Vocês já devem ter visto um erro parecido com isso, é quando você tenta usar um valor, imprimir um valor que foi definido dentro de um if. Aí você tenta imprimir fora, ele diz, você está tentando imprimir um valor não inicializado. Por quê? Porque ele não pode garantir que entrou naquele if. Tá? E o Valgrind também mostra esse tipo de coisa. Aqui é o caso do double free, né? Ali o que eu faço é dar 2 deletes, né? Seguidos. Então, faço um delete em P, depois faço outro. Aí o que o Valgrind vai apontar é um erro como aquele, invalid free, delete ou delete. Tá? Eu só estou mostrando porque essa ferramenta é interessante quando vocês estão programando, para ter certeza que o programa de vocês não tem vazamento, não tem nenhum problema de memória. E no caso de buffer overflow, ele vai emitir um erro do tipo invalid write of size, e aí o tamanho que você está tentando escrever fora do lugar. Né? E aí, se você olhar ali para o código, você tem um vetor, que ele tem 5 elementos, né? Só que o for ele vai percorrer até o 6º elemento, né? Ou seja, de 0 a 5, porque a gente tem aquele menor ou igual a 5. Então, ele vai fazer o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, 6 elementos. Quando ele chegar no 6, ele vai tentar escrever fora da área daquele vetor. E aí é o buffer overflow. E também o Valgrind vai mostrar isso para você. Né? Eu, inclusive, recomendo, tá? A gente está fazendo aqui, obviamente, como eu falei, porque eu não estou com o Valgrind aqui instalado, mas eu sugiro que vocês, no Linux, obviamente, porque, como eu falei, o port para o Windows é ruim, tentem rodar esses exemplos e rodar o Valgrind de acordo com as instruções que estão antes, que eu mostro todos os parâmetros necessários, e vocês vão ver como ele realmente identifica essas situações. Ainda coloco aqui a opção de uso do Valgrind, né? Então, vocês podem usar ele, assim, na linha de comando, vocês digitam exatamente o que está aqui, né? Valgrind, -- leak, -check, igual a yes, que ele vai checar o vazamento de memória. Aí, -xml, yes. Né? Isso aqui na verdade, assim, esse XML é se você quiser exportar o resultado desse relatório aqui, ó, em linha de comando, se você quiser exportar ele para um XML, e depois você pode usar, e existem diferentes programas para ler esse arquivo, um deles é o Valkyria, né, ou Valkyrie, nunca sei pronunciar direito, mas pronto, que ele permite abrir esse relatório numa telinha bonitinha, né, interface gráfica, então você consegue navegar ali sem nenhum problema. Tá? Inclusive mostrando qual foi a linha, e ele mostra qual foi a linha que deu erro, né? Então fica mais fácil, às vezes, para você utilizar.
Em alguns casos, o Valgrind tem IDEs que permite você integrar o Valgrind, assim como o GDB, dentro da própria IDE. Pronto, tudo isso foi um prelúdio aqui para a gente falar um pouco dos problemas, para depois falar das soluções apresentadas no C++, né? No C++11. Então, no C++11, é introduzida a ideia de ponteiros inteligentes justamente para evitar memory leak, ou seja, vazamento de memória. Qual é basicamente a ideia? Então, a ideia é, ao invés de eu criar um ponteiro cru, como a gente vem usando, ou seja, nome da classe asterisco, não sei o quê, eu agora uso uma classe que ela vai ser usada para encapsular, ou seja, para empacotar esse ponteiro, né? E a própria classe ela vai fazer o papel do garbage collector, ou seja, ela vai identificar quando aquele ponteiro não é mais usado e ela mesma vai remover esse ponteiro, né? Vou passar isso aqui que é só a definição que eu acabei de dar. Então, se a gente pensar em termos gerais, um ponteiro inteligente ele vai ser implementado mais ou menos assim. Ele vai tirar uso, ele vai fazer uso do destrutor, né? Por quê? Porque se a gente lembrar pelo conceito de classe, a gente sabe que o destrutor ele é acionado toda vez que aquela classe, aquele objeto perde a utilização, não é isso? Então, a ideia aqui é, se eu colocar o ponteiro protegido pela minha classe, ou seja, dentro da minha classe, então eu sei que quando meu objeto dessa classe perder o sentido, ele pode remover esse ponteiro, né? É só você pensar como se fosse uma caixa e que você programou a caixa para dizer, ó, quando a caixa for destruída, destrua o que está dentro. É a mesma ideia, né? Então, aqui, essa classe ponteiro inteligente, a gente vai ver que tem diferentes classes, subclasses, basicamente é isso, né? Tem um construtor, tem um destrutor que vai remover o ponteiro, que é o atributo único dessa classe, né? E implementa também o dereferenciador e o referenciador, né? O e-comercial e o asterisco, para funcionar como um ponteiro normal. Então, se a gente pensar que na hora de instanciar esse ponteiro inteligente, eu teria que fazer como eu instancio uma classe, né? Com a diferença de que, e a gente vai falar disso depois, eu tenho a ideia de template aqui, então template eu estou dizendo, ó, esse ponteiro inteligente, ele tem um elemento do tipo T. Esse T é um template, é genérico. Estou dizendo, pode ser qualquer tipo válido, né? Significa dizer que eu posso ter um T como sendo um inteiro, como sendo um double, como sendo um string, né? E quando eu uso template, eu digo não só o nome da minha classe, mas eu digo ó, qual é o tipo que essa classe armazena. Isso aqui lembra vocês alguma coisa? Pode, João Arthur. Inclusive, ser um tipo criado. Vocês já não viram essa construção em algum lugar, não? Pensem bem. Vou colocar aí no chat. Alguém lembra disso? Que a gente fazia algo como isso? Colocar, quando a gente usa o vector, então a gente fazia vector. Vou colocar mais completo aqui. Aluno. Não é classe abstrata, não. Quando a gente fazia, por exemplo, o vector. Lembra que a gente fazia coisa como isso? Dizia, ó, a lista de participantes é um vetor do tipo aluno asterisco. Por quê? Porque o vector ele é implementado como um template. Ele é implementado dessa mesma forma internamente. Então, um vector, posso ter um vetor de inteiros, posso ter um vetor de double, posso ter um vetor de asterisco, de aluno asterisco, né? Então, por isso que eu disse, é algo que a gente já usa até interna, sem saber exatamente o que ele está fazendo embaixo. Mas a gente vai falar de templates mais para frente. Então, pronto. Então, eu estou dizendo, ó, nome da classe, aí digo qual é o tipo que essa classe manipula e instancio ele como a gente já costumava instanciar, né? Aí aqui, então, eu aloco a memória, né, e crio o ponteiro nessa linha aqui.
No verdinho aqui eu estou dizendo que eu faço uso do ponteiro, ou seja, uso para o que eu quiser, imprimo, manipulo, etc. e tal. E eu sei que quando sair dessa função principal, ou de uma função qualquer, ou de um método qualquer que fosse, quando ele perder o valor, ou perder o sentido, ele vai ser liberado da memória. Por que eu posso garantir isso? Porque ele vai executar o destrutor dele. Né? E aí, no C++, o recurso de ponteiros inteligentes, ele, na verdade, é disponibilizado através de 3 classes. Você tem o Unique PTR, o Shared PTR e o Wiki PTR. Né? Cada um para um propósito específico. Tá? O Unique PTR, como o próprio nome sugere, PTR de pointer, né? Então, o Unique PTR é de um ponteiro único. Ou seja, quando você criar um Unique PTR, você está dizendo que aquele valor que está sendo apontado pelo ponteiro só pode ser apontado uma única vez, ou seja, só um ponteiro pode apontar para aquela área de memória. Né? Ou seja, você não pode chegar e dizer criar P como sendo um Unique PTR para A, e lá na frente dizer que recebe P. Isso não pode. Ou que aponta para A. Também não pode. Né? Por quê? Porque ele é um ponteiro único. Aí você pergunta, como é que ele faz esse controle de ser único ou não? Simples. Você pode adicionar essa implementação da classe aqui, né? Da classe ponteiro, internamente, você adiciona um contador. Então, toda vez que for adicionado um novo elemento para aquela posição, ele conta mais um. Ou seja, dizendo, opa, tem mais alguém aqui usando esse ponteiro. Né? Deixa eu voltar aqui. Ok? Bom, aí você pergunta, então se ele não pode, se eu não posso fazer Q igual a P, então eu tenho que usar sempre P? Não, você pode mover a responsabilidade do ponteiro. Ou seja, se P está apontando para A e é único, então o que você pode fazer é dizer, mova a responsabilidade de P para Q. Então, nesse momento, somente Q passa para apontar para P e P já não aponta mais para aquela posição, ou seja, é invalidado. Tá? Que é o que tem aqui como transferir a posse, né, explicitamente usando a função move. Ok? Deixa eu passar os fóruns. Mudei essa época de eleição. Pronto. E aí a gente tem a introdução do Make Unique, né, que permite que você instancie um novo ponteiro do tipo único. Tá? Só que isso é uma introdução, o Make Unique é uma introdução do C++ 14. Por quê? Sim. A criação do ponteiro único, a gente já viu que me permite esquecer do delete, certo? Porque a gente sabe que quando esse ponteiro, essa classe, quando um objeto dessa classe for perder o sentido, ele vai executar esse destrutor e ele mesmo vai fazer o delete, ou seja, é como se eu tivesse um garbage collector, certo? Então, dispensei o delete. Tá difícil hoje. Mas eu continuo precisando fazer o new, né? Então, uma forma segura de fazer isso e dispensando o new é usando essa função, né, esse método makeUnique, que aí ele se encarrega de instanciar, de criar o ponteiro inteligente e retornar esse ponteiro inteligente. Tá? Aqui está um exemplo. Né? Então, ao invés de eu usar ponteiros crus, né, eu posso instanciar os meus ponteiros daquela forma, usando um Unique PTR. Né? Ali eu só coloquei um ponteiro cru, o PTR1, para mostrar que eu posso, a partir de um ponteiro cru, criar um ponteiro inteligente. Né? Então, se vocês olharem ali, eu criei PTR1 igual a 25, o conteúdo apontado por PTR1 igual a 25, e lá na frente eu faço um move, né? Dizendo... Peraí, não, desculpa. Não, desculpa, eu não criei um ponteiro cru, não. Os dois ponteiros são inteligentes. PTR1 e PTR2 são ponteiros do tipo unique. Aí eu disse que o conteúdo apontado por PTR1 é igual a 25.
aí imprimo ele normal. Aí, se eu tentasse fazer PTR2 igual a PTR1, isso daria um erro, pelo que eu falei. Por quê? Porque é um ponteiro único, né? E daí, depois, o que eu faço é mover, o que eu posso fazer é mover a posição, o controle, né, do ponteiro 1 para o ponteiro 2, a responsabilidade. E aí, depois, eu posso imprimir PTR2, que ele vai estar apontando para esse mesmo valor 25 na memória, né? Tanto que se eu, logo depois que movi, se eu mandar imprimir PTR1, ele vai dar também erro. Por quê? Porque quando ele moveu, ele invalida PTR1. Tá? Então, antes de mais nada, quando é que eu uso o unique? Bom, sempre que eu tenho a criação de um ponteiro, que eu só vou apontar ali, somente ali, pronto. Por quê? Porque é uma forma de programar seguro, né? Porque você sabe quem está apontando para ele e somente quem. Mas existem situações, e são muitas as situações, em que você tem uma variável que pode ser apontado por mais de um elemento, né? Então, para isso, a gente precisa de um ponteiro compartilhado. E a ideia de ponteiro compartilhado em ponteiros inteligentes é a ideia do shared PTR, né? Então, no caso do shared PTR, o que eu tenho é um ponteiro aponta para esse objeto e vários outros ponteiros também podem apontar para esse mesmo objeto. Então, o que ele faz, basicamente, é o quê? Ele só vai rodar esse destrutor e fazer o delete. Na verdade, o destrutor ele sempre roda, mas ele só vai fazer o delete quando o controle de referências dele disser: bom, esse é o último que estava apontando para esse objeto. Tá? Então, ele para isso faz um controle de contador, dizendo: ó, um elemento está apontando para esse objeto. Aí vamos dizer que no seu código outro objeto também aponta. Aí outro também aponta. Então, tenho 3. Aí um deixou de apontar, eu tenho 2. Aí outro deixou de apontar, eu tenho 1. Somente quando rodar o destrutor desse aqui é que ele vai dizer, ponto, esse era o último elemento apontando para esse objeto. Aí sim ele vai dar o delete. Certo? David pergunta, professor, já falou sobre o projeto no começo da aula? Cheguei um pouco atrasado. Não, ainda não. A gente vai falar já. Como é que eu uso? Bem parecido com o unique, só que com a diferença de que agora eu posso ter mais de um elemento apontando para aquele valor, né? Então, por exemplo, eu posso passar esse valor, né, para uma função, coisa que eu não posso no unique. Por quê? Porque quando eu passar no unique para uma função, ele vai passar por valor, não é isso? Então, ele vai querer criar uma cópia, só que ele não pode, porque tem que ser um valor único. Então, esse é o caso. Se você vai passar para funções, por exemplo, né, passar de um lado para o outro, você tem que usar um shared PTR. Não é à toa que a maioria que a gente usa são os shared. Tá? Então, ali tem um exemplo. Eu criei um inteiro, né, que aqui sim eu criei como um ponteiro tradicional e depois inicializei um shared PTR a partir de P. Aí você pergunta, professor, mas eu preciso fazer assim? Não. Eu poderia fazer igual a gente fez lá no Unique. Poderia fazer shared PTR int, PTR1, de new int. Sem problema nenhum. Então, ele vai criar um ponteiro para aquilo. E aí, ali eu imprimi PTR1, né? Ou seja, passei o ponteiro PTR1 para a função. Isso foi possível por quê? Porque ele não é único, ele é compartilhado. Tá? Então, ele foi usado lá dentro da função, aquele valor, aquela posição de memória, e depois, cá na frente, eu imprimo de novo esse valor. Né? Então, o shared PTR é basicamente isso. Ele tem aquele controle, né? E ele sabe quantos elementos estão apontando para aquela posição de memória protegida pelo ponteiro inteligente. Bom, tem alguns riscos, né, no compartilhamento de referência. Um deles é referência cíclica. Que o problema é o seguinte, imagine que eu tenho um ponteiro, vamos pensar aqui numa classe hipotética, aluno. Né? Tem uma classe aluno ou melhor, não vamos para o hipotético, a gente pode pensar em algo mais prático. Imagine que eu tenho no meu programa que controlar uma rede social. Então, eu tenho o usuário e eu tenho uma lista de amigos dele. Só que essa lista de amigos também é usuário, não é isso? Aí, se eu fizer usando unique, esquece.
Se eu fizer usando shared, até dá, só que aí me causa um problema. Por quê? Porque quando eu for remover um usuário, ele está apontando para outros usuários, não é isso? Aí esses outros usuários vão fazer com que ele não possa ser removido. E vice-versa, ou seja, eu tenho aí uma ligação cíclica, né? Então a pergunta é, e agora? Como é que eu faço? Aí que pensando nisso, no C++, eles pensaram, ok, a gente precisa então criar um ponteiro, que é um ponteiro fraco, que é aquele que ele pode ser compartilhado, ele é um shared, entre aspas, com a particularidade de que agora ele abre mão desse controle de referências, né? Então, se ele tiver que ser removido, ele deixa remover, mesmo que tenham outros apontando para esse lugar, tá? E aí que vem a ideia do wiki PTR, né? Wiki do inglês de fraco. Então, esse ponteiro fraco é usado nessas situações excepcionais, onde eu tenho uma referência cíclica, por exemplo. Tá? E aí, como eu falei, a questão do make unique, a gente tem também o make shared, que são o make shared é introduzido já no C++11, já o make unique no C++14, que permite criar um novo ponteiro inteligente. Tá? A utilização do make unique ficaria assim, né? Então, ao invés, eu posso chegar aqui como na primeira linha depois do me, eu digo que esse unique PTR PTR1 é igual a make unique 25. Então, você vê que nem aparece mais o new, né? Porque o new está internamente sendo executado por esse make unique. É como se você dissesse, ó, toda a responsabilidade de alocar ponteiro e desalocar ponteiro agora é do C++11, né? Eu só crio e uso, né? Então, o que a gente vem falando até aqui é justamente isso. É como ele permite com ponteiros inteligentes que você só se preocupe em criar o ponteiro e usar. Porque todo o resto fica por conta do C++11 de saber quando ele deve inicializar, quando ele deve remover, etc. Aí do make shared é a mesma coisa, né? Só faço um make shared aqui quando eu crio e pronto. Utilizo o que for necessário e acabou. Tá? Vamos. Aí, perguntas óbvias, né? Quando usar ponteiros tradicionais em C++? Praticamente nunca, né? Então, se você tem a possibilidade de usar os ponteiros inteligentes, o ideal é que você faça uso disso. Ou seja, é, com isso você não tem que se preocupar em ficar dando new e delete o tempo todo, né? Então, você deixa a responsabilidade do próprio compilador. Quando usar ponteiros inteligentes em C++? Quando você precisar de ponteiro. Né? Preciso de ponteiro, pronto, vou usar o C++. Né? Ou, desculpa, vou usar ponteiros inteligentes. Até aqui, alguma questão? Antes disso, vamos fazer o seguinte? Eu acho que para tirar dúvida é melhor colocar alguns desafios para vocês. Eu fiz aqui um programa teste só para utilizar esses conceitos todos que a gente fez. Tá? Deixa eu fazer até o seguinte. Eu vou... Não era isso que eu queria fazer. Deixa eu só, também não é isso que eu quero fazer. Onde é que está o meu prompt? Tá aqui. Eu vou subir para o Git, isso aqui. Só um minuto, porque eu acho que eu subi para o errado. Deixa eu só corrigir isso aqui. CP-R. Aí vocês têm como testar isso. 3.
Hoje é dia 12. Nossa. Bem, git commit. Estou só subindo aqui para o Git para vocês poderem baixar aí. Puxa. Ok, imagino que vocês consigam baixar aí esse programa, tá? Já está atualizado no Git. Então, basicamente aqui no programa, o que eu fiz, né? Eu criei aqui... uma coisa que eu esqueci de... Passei adiante ali nos slides. Para usar os ponteiros inteligentes, vocês têm que lembrar de incluir a biblioteca memory, tá? Então, lembrar de fazer o include memory para poder usar. E o shared PTR, unique PTR, etc., eles estão dentro do namespace std. Então, tem que lembrar de fazer o using, né? Ou use namespace std, já traz tudo. Basicamente, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, eu criei uma classe bem simples, tanto que eu implementei tudo aqui, tá? Que é uma classe que eu chamei de teste, que ela recebe um nome, né? E aí eu coloquei na instância, no construtor dele, quando ele constrói, ele vai aparecer objeto, tal nome, o nome que eu dei, criado no endereço e o endereço onde foi criado. Aí criei o cópia, né, para dizer, ó, tal nome foi copiado no endereço tal. E o destrutor para dizer, ó, o objeto de tal nome foi removido do endereço tal. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês onde acontece cada coisa. Ou seja, onde acontece a instanciação e a remoção dele em memória, baseado nos usos de ponteiros. Tá? Aí, para isso, eu fiz umas funções fantásticas aqui. Eu fiz o nada fazer 2, nada fazer 3, nada fazer 4. Né? Onde essas funções basicamente mudam o tipo de retorno. Né? Eu poderia sobrecarregar tudo, mas para não complicar, eu fiz com nomes diferentes. Então, numa que ele recebe teste por valor, não é isso? No outro, ele recebe teste por referência. E no outro, ele recebe teste por nome. Né? E no 4, ele recebe o teste como um ponteiro inteligente. Né? No caso do tipo shared. Tá? Ok. E aí eu fiz uma função teste vector, que ele só vai ele vai criar um vetor dessa classe, né? Só que todos como unique, tá vendo? Usando o make unique. E depois ele vai percorrer isso, e a gente vai ver a diferença das coisas. Aí no teste vector 2, o que eu fiz? Faço a mesma coisa, só que agora usando ponteiros do tipo shared, né? E aí, diferente do de cá, que eu só percorro e imprimo, nesse aqui eu percorro, e se eu encontrar um com o nome S3, que vai ter aqui, obviamente, ele retorna esse valor. Certo? Então, guardem essas funções. Aí vamos ao main. O que eu faço no main? Primeiro, eu chamo o teste vector. Né? Então, o teste vector vai ser esse aqui. Ele vai criar um conjunto, um vetor de ponteiros inteligentes do tipo unique, não é isso? Aí ele vai dar um pushback, criando, usando o make unique aqui, ele vai criar um novo ponteiro inteligente para um objeto da classe teste com o nome UI, o U1, né? Assim como o outro para o 2, outro para o 3, outro para o 4. Aí ele vai fazer um for, percorrendo esse vetor e imprimindo o nome de cada um. Certo? Basicamente é isso que ele faz. Aí, depois, o que eu faço? Eu crio um shared PTR C, eu crio um ponteiro inteligente C, que vai receber o retorno de teste vector 2. O que teste vector 2 faz? Também cria um conjunto de objetos, ou melhor, de ponteiros inteligentes do tipo shared
para teste. Aí eu uso o makeShared aqui para instanciar um novo ponteiro inteligente para o objeto teste inicializado com S1, S2, S3, S4. Aí eu percorro da mesma forma do anterior, eu percorro esse vetor e saio imprimindo. Só que agora eu digo, ó, se o nome de um deles é S3, retorne a referência a esse, ou seja, o ponteiro inteligente para esse elemento. Né? E aí é o que eu faço aqui, ó. C, então, vai receber justamente o valor de S3. Né? Então, significa dizer que C vai estar apontando também para S3. Certo? Até aí? Bom, aí depois eu crio aqui teste A, ou seja, instancio um novo elemento usando o ponteiro cru como a gente vem usando. Né? Aí crio um ponteiro inteligente do tipo shared B a partir do makeShared, né? Ou seja, crio um novo ponteiro inteligente apontando para um objeto do tipo teste inicializado com B. Aí chamo o nada a fazer passando o conteúdo de A, porque se vocês lembrarem do nada a fazer, ele espera um elemento do tipo teste, ou seja, por valor. Né? Por isso que eu tenho que referenciar. Aí, depois eu tenho o nada a fazer 2, que ele espera receber por referência. Então, eu passo o conteúdo de A, mas ele vai agora por referência, não vai por valor. Né? Aí, o nada a fazer 3, eu já passo A. Por quê? Porque o nada a fazer 3 espera por um ponteiro cru. Né? Ok. E, por fim, no nada a fazer 4, eu passo o valor de B. B é um ponteiro inteligente do tipo shared, né? Que é justamente o que o nada a fazer 4 espera. Tá? Então, a pergunta agora é quando cada variável dessa vai ser criada ou removida da memória, né? Usando esse conceito. Então, olhando para esse código, vamos imaginar aqui. Teste vector, o que vai acontecer? Então, vamos lá em teste vector. Ele provavelmente vai criar, instanciar o 1, o 2, o 3, o 4, não é isso? Ele provavelmente vai percorrer aqui, vai imprimir o 1, o 2, o 3, o 4, utilizado, e depois o que acontece? Ele vai perder contexto aqui, não é isso? Porque vai sair da função, e o vector foi criado aqui nessa função. Então, ele vai desalocar esses elementos. Quando ele desalocar esses elementos, ele vai chamar o destrutor. É o que espera-se, né? Então, ele vai destruir cada elemento desse. Então, vamos ver aqui se isso funciona essa primeira parte que a gente está dizendo. Só reduzir aqui. Vamos lá. Doze. Ué, não está aqui não. Copiei para onde, então? Vamos ver aqui, porque eu estou achando que eu copiei errado. Ah, já sei o que foi, é que eu copiei. Eu que errei aqui. Eu copiei para o diretório raiz. Se vocês baixarem, vocês devem ter visto que tem um probleminha. Então, deixa eu criar de novo o diretório aqui. Aula 12 do 11, 2020. É que ele acabou criando no raiz do repositório. Né? Asterisco.cpp, jogar no diretório correto. Deixa eu ver se está tudo lá, que eu removo daqui. Ok, agora parece bem.
Só refazer aqui para mandar de novo para o repositório correto, né? Pronto, agora eu mandei correto, deve ter um diretório agora para a aula. Então vamos lá. Aula 12. Ok, vou limpar aqui para melhorar. Pronto, esse exemplo 01, então G mais menos STD. Agora a gente vai ter que usar, tá, no STD igual a C++ 14. Por quê? Porque a gente está usando ali o make unique, tá? E isso só existe no C++ 14, não no C++ 11. Ok. Exemplo 1. Esqueci de colocar o menos O. Menos O. Exemplo. Ok, vamos rodar o nosso exemplo aqui. Vamos lá? Ó, vocês podem ver aqui quando eu rodei exemplo, primeira coisa que ele fez, já que aqui ele chama primeiro o teste vector, ele foi lá e criou cada elemento daquele, né? Ou seja, ele veio aqui em cima e criou um ponteiro. Primeiro instanciou, né, um objeto, o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, que é justamente o que ele mostra aqui, ó. Objeto 1 criado no endereço tal, objeto 2 criado no endereço tal, e assim vai. Aí depois ele percorre o vetor e imprime o nome de cada um, que é o que acontece aqui, ó. O 1 utilizado, o 2 utilizado, o 3 utilizado, o 4 utilizado. Depois ele sai removendo cada um deles. Por quê? Porque perdeu o contexto da função, então não tem mais utilização, porque é uma variável local da função. Então ele mata. E aí, como eles têm ponteiros únicos, é garantido que ele pode matar, né? Então é o que ele faz aqui, ó. Ele remove o 4, depois remove o 3, depois remove o 2, depois remove o 1. Ou seja, está removendo para trás, né? Ok. As próximas mensagens são do resto do main. Então, no main, o que eu faço, ó, agora shared ptrc recebe o resultado de teste vector. Aqui, no teste vector 2, o que eu faço é crio S1, S2, S3, S4, né? Que é justamente o que ele me mostra aqui, ó. Foi criado S1, S2, S3, S4, igual anteriormente, né? Aí, ele mostra aqui que foi utilizado até o S3, porque eu dou um return aqui, né? Então, ele já sai no S3. Então, ele dá utilizado até o S3. Aí, perdeu a função, ou seja, saiu da função. Se saiu da função, os elementos locais perdem uso, então eles são removidos da memória. Então, é o que ele começa a fazer. Ele diz, ó, S4 foi removido, S2 foi removido, S1 foi removido. Não está faltando alguém aqui? O que aconteceu com S3? Alô? Vocês estão me acompanhando? O que aconteceu com S3? Por que S3 não foi removido? Alô? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Por que S3 não foi removido? Porque, gente, olha só. Aqui, quando eu encontrei S3, eu retorno justamente o S3. Não é isso? Ou seja, um shared PTR para S3. Né? Que vai estar atribuído aqui em C. Né? Ou seja, C está apontando para aquela posição. Lembra que o ponteiro inteligente ele é inteligente? Ou seja, ele diz assim, ó, enquanto, se é shared, enquanto tiver alguém apontando para cá, eu não posso remover. Exatamente, Paulo, porque o C ainda está usando e o C ainda não perdeu o contexto. Percebe? Então, por isso, ó, ele não vai remover S4, S2, desculpa, não vai remover o S3 nessa parte. Ele só vai remover o S3 onde ele está aqui. Lá embaixo. Por quê?
porque é o momento C só perde contexto quando sair do main, né? Ou seja, quando acabar o programa. Isso aqui é justamente para mostrar isso, ou seja, se você atribuiu, apontou para aquela posição de um shared PTR, ele só vai remover mesmo aquele elemento quando todo mundo deixar de apontar para lá. Ficou claro isso? Estou mostrando aqui na prática como isso funciona, né? Pronto. Aí A, eu criei A, né? Aí criei um shared PTR B também, né? Então, que é justamente o que aparecem aqui, ó. Objeto A criado, objeto B criado. Aí eu chamo nada a fazer. Quando eu chamo nada a fazer e passo asterisco de A, né? Então estou passando o conteúdo apontado por A, que é um objeto do tipo teste. Então, quando eu for lá no nada a fazer, o nada a fazer ele recebe por valor, né? Então, estou dizendo, eu estou passando um objeto do tipo teste. Então, vai ser por valor. Se é por valor, ele vai ter que copiar esse valor. Ou seja, ele vai ter que criar uma cópia desse objeto. Lembra que a gente sempre fala sobre isso? Né? E olha aqui se não é exatamente o que ele faz. Ó, quando eu chamei o nada a fazer, ele diz objeto a copy foi copiado no endereço tal. Depois, objeto cópia foi removido. Por quê? Porque como a função não faz nada aqui, então ele só copia esse valor, depois mata. Né? Não está utilizando para nada. Era só para mostrar a vocês que vai existir esse momento de cópia. Né? Aí eu vou chamar agora o fazer 2, lá embaixo. Então, ó, chamando agora o fazer 2. Então, ele passa o conteúdo apontado por A. Só que diferente do fazer, do nada a fazer, o nada a fazer 2 ele recebe por referência, ou seja, ele não cria cópia. Então, ele só recebe e ele assume que vai ser usado e ponto final. Então, é o que você vê que não acontece nada em termos de remoção ou criação de objeto. Por quê? Porque ele só vai usar, é o mesmo objeto que já foi criado lá fora, né? Foi por referência. Aí, no caso do fazer 3, eu passo fazer 3, só que o nada fazer 3, ele recebe um ponteiro, que é o por nome, né, que a gente chama no C++. Então, ele recebeu um ponteiro da mesma forma, ó, não faz nada, ou seja, ele não tem que criar um novo, porque não foi passado por valor, ele não tem que copiar, né? Ele só, teoricamente, usa. E, por fim, eu chamo nada a fazer 4, que ele recebe um shared PTR, né? Então, quando eu chamar o nada a fazer 4, ele vai passar o B, nesse caso aqui, né? Que também é um shared PTR, e também ele não tem que criar nada, porque eu estou passando um ponteiro. A diferença é que agora eu estou passando um ponteiro inteligente. Então, eu posso usar B da forma que eu quiser lá como ponteiro, tá? E quando eu passei B aqui, tá? Vou até fazer uma alteração para vocês lembrarem. Aqui, quando eu passo esse ponteiro, vou chamar isso aqui de X, para poder acessar, eu posso acessar esse valor como um ponteiro normal, né? Então, ele tem a notação de ponteiro é igual. Então, deixa eu colocar aqui. Nada fazer 4. X, notação de ponteiro normal, né? Get nome, né? Pronto. Vou compilar isso aqui de novo e rodar só para mostrar que tem o mesmo efeito. Hã? Onde é que eu... Peraí. Ah, já sei, que isso aqui não está no... É que eu salvei num e abri no outro. Pronto. Aqui não está no mesmo diretório. Ok, não vou... Era só para mostrar, mas assim, eu posso acessar normal, posso dereferenciar isso se eu quiser em algum momento, né? Enfim, posso fazer toda a manipulação que eu fazia num ponteiro normal. Era só para mostrar isso, mas não vale a pena para a gente não perder tempo com isso agora. Pronto. E aí, no final, né, quando eu rodar o meu programa aqui, só lembrando, então, depois que eu chamei, aí, chamando o delete, que é essa parte aqui. Aí, quando eu chamar o delete, eu estou matando A.
Então, ele diz, ó, A foi removido da memória. Aí, saiu do programa, falta remover quem? B e C, não é? B está apontando para esse teste de B e C está apontando pelo retorno de teste vector 2, que é justamente o nosso S3, né? Então, por isso que só no final que ele vai, ó, liberar B e liberar C, que está apontando para S3, tá vendo? Aí você diz, tá, professor, qual a vantagem disso? A vantagem é que, tirando esse caso aqui, que foi só para exemplo, né, o A, eu não preciso, se eu estivesse usando puramente ponteiros inteligentes, eu não precisaria em nenhum momento estar me preocupando qual é o momento que eu tenho que dar o delete, qual é o momento que eu tenho que fazer um new. Não, só faço o make para criar e o delete ele vai fazer internamente. Ficou claro isso? Todo mundo conseguiu perceber a vantagem de usar o ponteiro inteligente? Perfeito. Então, assim, minha sugestão é que vocês peguem, por exemplo, naquele exemplo da questão 5 que a gente fez, a última, né? Que tem bastante coisa, se proponham a pegar aquele exemplo e transformar, deixar de usar o delete e o new e usar ponteiros inteligentes naquilo e fazer uma versão com ponteiros inteligentes. Eu acho que é interessante porque tem volume, então vocês vão ter que usar em vários lugares e vocês realmente vão aplicar e entender o funcionamento disso. Combinado? E daí vocês tentam fazer isso e na próxima aula tiram dúvidas sobre isso. Pronto. Dito isso sobre ponteiros inteligentes, não tem muito mais o que dizer, agora é usar. E sobre o projeto, alguma pergunta até aqui? Leram a descrição? A ideia, Paulo, é justamente o contrário, é que sejam poucos segmentation flows. Mas tentem porque vale a pena o exercício, tá? É assim que vocês vão aprender realmente o que a gente falou hoje, certo? E daqui para frente a gente vai usar só ponteiros inteligentes. A gente vai usar só ponteiros inteligentes. Lembrem que é uma evolução. Tem gente que está vindo de TP que, se parar para pensar, estava quebrando a cabeça com int asterisco, né? Aí a gente veio aqui e descobriu que o C++ tem referência. Aí depois a gente descobriu que tem ponteiros inteligentes. Então, quer dizer, a gente está sempre produzindo um código o mais moderno possível. Isso aqui, tá, pessoal, de uso de ponteiros inteligentes, é uma coisa que qualquer um no mercado de trabalho que olhar para o código de vocês e ver que vocês usam da forma correta ponteiros inteligentes, vai dizer, esse cara programa C++ atual, né? Não é que seu programa não vai funcionar diferente se você usar um ponteiro cru, mas aí quem olha diz, esse cara é meio C ainda, né? Pronto, perguntas com relação ao projeto. Porque, assim, eu não tenho muito mais o que dizer do que está escrito lá, não. Então, eu quero saber se tem alguma dúvida. Ah, qual vai ser o prazo? Tanã, tanã. Hoje é dia 12, né? Então, vamos pegar o calendário aqui. Dia 12. Ok. Então, acho que pode ser no dia 17, então, né? A entrega. 17/11. O que vocês acham? Vamos lá, proposta 1, 17/11. Eu tô brincando. 17/11, para quem não se ligou, é a próxima terça-feira. Vamos lá. A proposta que deram ali foi 26/11, ou seja, vocês teriam 2 semanas para fazer, né? 2 semanas e pouquinho. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aceito. 26/11, então fica o prazo. Prazo de entrega 26/11. Chegou atrasado, André. Eu bati o martelo. 26/11. E não fui eu que dei a ideia. Pronto. Agora, pelo menos, tem a quem culpar. Brincadeira, Davi. 26/11 era o que eu tinha pensado de verdade, né? Eu tinha pensado, por quê? Porque eu quero que vocês tenham tempo de fazer, 2 semanas para aquilo. Porque, basicamente, essa primeira parte é vocês abstraírem, montarem as classes e
testar se elas estão instanciando e tudo mais, né? Ou seja, basicamente fazer como a gente fez naquela questão 4 ou 5. Então, é um prazo factível. Tá? Bom, 30 para fechar o mês. Não. Vamos fazer assim, olha, para a gente não ser inflexível, vamos pensar o seguinte, o prazo é 26, certo? O prazo é 26. Mas se vocês tiverem com grande parte adiantado e faltar pouca coisa, a gente negocia para entregar no dia 30. Mas, para isso, vocês têm que ter com a coisa andada. Chegar com nada feito, ou pouquíssimo, no dia 26, para dizer, professor, preciso de mais tempo. Aí fica difícil, certo? Então, vamos deixar como plano B o até dia 30, mas se vocês tiverem avançado. Tá? Mas o prazo mesmo, que eu vou colocar no CIGA, é 26. Ok? Lá veio o golpe do 30, não tem aula. É justamente porque não é para entregar na aula, é para entregar antes. Ok. Então, está respondida essa primeira pergunta, vai ser dia 26. Certo? Vou até anotar aqui, 26 do 11, entrega da parte 1. Dito isso, mais alguma questão? Até aqui? Vocês leram direitinho? Já começaram a pensar nas classes? Uma coisa que eu já dou a dica é, lembrem que a gente viu que o C++ ele tem uma característica muito interessante, que é a ideia de herança múltipla, né? Onde uma classe pode herdar de mais de uma classe. Lembram disso? Né? É só a dica. Né? A propósito, deixa eu até ver aqui, já não existe o fórum? Eu jurava que eu já tinha criado esse fórum, mas deixa eu só confirmar aqui, pessoal, só um minuto. Entrar aqui na página da disciplina, para a gente ver isso. Fóruns. A gente já tem um fórum, gente. Dúvidas gerais aqui ao fórum. Eu vou cadastrar um tópico, então, e vocês, em cima desse tópico, vocês respondem, né? Então, formação das equipes. Utilizem esse tópico para a formação das equipes. Para o projeto parte 1. Ficar a criação, sim. Enviar tópico para o projeto. Pronto, vocês já devem ter sido notificados aí. Eu criei, então, o tópico, tá? E daí vocês podem negociar entre si aí, formando as equipes, para ver se na próxima aula a gente já tem tudo formadinho, tá? Ou melhor, eu espero que vocês já estejam trabalhando no projeto, na próxima aula. Ok, mais alguma pergunta em relação ao projeto? Alguém colocou, foi para mim? Sim, qual o nome do seu usuário para adicionar no repositório Git? É o que tem, se for o meu, o Paulo está respondendo a algum de vocês, já não sei. Pronto, era o seu, beleza. Bom, pessoal, se vocês, então, não têm nenhuma dúvida para já, a gente vai parar por aqui. As próximas aulas, a princípio, a gente continua síncrono, tá? Então, na terça-feira a gente se vê e até lá, deem uma lida, já procurem formar um grupo e comecem a trabalhar nisso, tá? E, Rodrigo, à medida que vocês mandarem, quando a gente pegar a lista certinho, eu vou adicionar, na verdade, vocês que vão me adicionar ao projeto, então eu já tenho acesso ao de vocês. Tá? Ok? O meu é IMD Code, isso. Pronto. Dito isso, então, boa noite, paramos por aqui e até a próxima aula. Tá? E não deixem de exercitar ponteiros inteligentes. Tá? Como eu falei, peguem a questão 5 e tentem exercitar.
E aí, na próxima aula, qualquer coisa, a gente faz uma atualização nela. Até mais, boa noite. Vou parar a gravação, então.